Nessa videoaula falaremos sobre funções do segundo grau. Então vamos para uma breve definição. Denomina-se função de segundo grau ou função quadrática toda função do tipo f de x igual a ax2 mais bx mais c, ou y igual a ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, ele elimina a variável x2, tornando aí uma função de primeiro grau. Então essa é a condição. O a, o b e o c são os coeficientes da minha função. O a é o coeficiente de x2, o b é o coeficiente de x e o c é o termo independente. Lembrando que o a, o b e o c podem assumir qualquer valor real, com exceção do a, que não pode ser zero. Okay? O gráfico de uma função nos permite um melhor entendimento da mesma. Então vamos ver o que acontece aqui nas funções de segundo grau do tipo ax2 mais bx mais c. Assim como o gráfico de uma função de primeiro grau era sempre uma reta, o gráfico de uma função de segundo grau vai ser sempre representado por uma parábola, em duas situações. Se a concavidade for voltada para cima, você vai ter um a positivo, ou seja, a maior que zero. Então, se o a for maior que zero, minha parábola vai ter a concavidade voltada para cima, como foi mostrado aqui na figura. E o segundo momento, se o a for menor que zero, ou seja, se o a for negativo, nossa parábola terá concavidade voltada para baixo. Okay? Outro importante item aqui da parábola, na característica, é o vértice. O vértice, o estudo do vértice, ele é extremamente importante no entendimento das funções de segundo grau. Por exemplo, vamos aqui a uma breve definição. Toda parábola passa por um ponto V denominado de vértice, cujas coordenadas são... Então aqui eu tenho uma fórmula para a gente encontrar, né? A coordenada aqui, ó, x vértice e y vértice. Então, a abscissa do meu ponto vértice aqui vai ser essa formulinha aqui, ó, menos b sobre 2a. E o y vértice vai ser obtido através dessa outra fórmula aqui, menos delta sobre 4a. Uma importante aplicação do vértice de uma função é a coordenada y-vértice. Por que ela é importante? Porque ela nos fornece a imagem da função, ou seja, y-vértice vai ser o valor de máximo ou de mínimo que a função pode atingir. Como assim, máximo e mínimo ao mesmo tempo? Calma lá. Como nós dependemos do sinal de A para distinguir a concavidade da parábola, então toda vez que o A for maior que zero, nós sabemos que a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então a minha função ela fica limitada aqui, ó, ao valor do x-vértice. Tá vendo? Do y-vértice. Ela não ultrapassa esse valor aqui. Esse é o menor valor que ela atinge. Então nós dizemos que quando o A é maior que zero, a função vai assumir valor de mínimo, ou seja, y-vértice tem valor de mínimo da função. Assim como, no outro exemplo, se o A for negativo, ou seja, se eu tenho um A menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Aqui agora minha função ficou limitada inferiormente, ou seja, ela não ultrapassa esse valor aqui. Então o y-vértice vai ser o valor de máximo. Entenderam? Então, se o A é maior que zero, a função assume o valor o quê? Mínimo. Está aqui, ó. Se o A for menor que zero, a sua função vai assumir o valor o quê? Máximo. E tanto o valor de máximo ou o valor de mínimo é fornecido pela mesma coordenada aqui, ó, do y-vértice, ok? Outro momento importante aí das funções, de qualquer uma, independente de ser primeiro ou segundo, são as interseções com os eixos coordenados. Então, como que a minha função como que a parábola vai interceptar o eixo x? A parábola vai interceptar o eixo x sempre nas raízes da função, ou seja, você pega a sua função igual a zero. Aí você vai obter o quê? O x' e o x duas linhas, correto? Então, é só traçar a parábola. Ele já vai passar aí nesses dois pontos. E o eixo y, quando que a parábola vai interceptar o eixo y? Vai interceptar sempre no termo independente, ou seja, em C. Então, você vai lá no eixo y, assinala o ponto C, você já sabe que ela vai tocar ali, ok? Só que essas informações que eu passei aqui para vocês aqui, nenhuma é suficiente sozinha para fazer o gráfico. Nós precisamos de todas elas. Então, nós vamos fazer o gráfico de uma função, passo a passo aqui, através de um exemplo para você acompanhar melhor aqui qual é o procedimento para construir um bom gráfico de uma função de segundo grau, com todas as informações que eu preciso dele.
ou seja, as informações essenciais do gráfico de uma função. Então vamos lá. Primeiro momento aqui é calcular as raízes, ou seja, nós vamos partir das interseções dos eixos coordenados. Então, calculando as raízes, pego a função x2 menos 4x mais 3 e vou igualar a zero. Calculando o discriminante delta, encontramos ali ó, menos 4 ao quadrado, menos 4ab, que o a é 1, o b é 4 e tudo bem. Então fica lá, delta igual a 16 menos 12, delta igual a 4. Agora o complemento da fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Continuando, menos com menos mais, então ficou 4 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Então agora utilizando aqui o sinal de mais, nós obtemos 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3, primeira raiz. Utilizando o sinal de menos, 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Agora eu já vou lá diretamente no eixo x e coloco os pontos que eu já sei que ela vai passar ali. As raízes, 1 e 3. Agora a interseção com o eixo y. Nós já sabemos que é no termo dependente. Então, vou lá no eixo y e vou assinalar o quê? Olha lá, quem que é o termo dependente? Olha lá, o C é 3. Então, já vou lá no eixo y e coloco o ponto. Beleza? Eu já sei que ela vai passar ali. E por último, o vértice. Pela fórmula, sabemos que é menos b sobre 2a. Então, menos com menos mais. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. E o y vértice, menos delta sobre 4a. Então, ficou menos 4 sobre 4 vezes 1 é igual a menos 1. Vou lá no plano cartesiano e vou colocar esse ponto. 2 para x e menos 1 para y. Já sei que ali vai ser o vértice da minha função. Pronto. Esses são os pontos cruciais para a gente fazer o gráfico. Agora é só traçar a parábola. Feito. Super tranquilo. Não foi? Então, só lembrar. Interseção com os eixos coordenados, ou seja, na raiz é um termo dependente, e o vértice. Essas aí são as 3 condições para a gente fazer um bom gráfico de uma função de segundo grau.